Mateus capítulo 25, verso de número 14. Mateus capítulo 25, verso de número 14. O versículo 14 e o 15. Mateus capítulo 25, versículo 14 e 15. Os irmãos acharam? Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe. Irmãos, antes de se sentar, os irmãos vão repetir. Sempre eu dou um tempo para a pregação, e o tema de hoje vai ser capacitados para servir. Capacitados para servir. No 3 eu creio que dá para os irmãos repetir comigo. 1, 2, 3. Capacitados para servir. Amém. Pode se sentar. Meus irmãos, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por essa oportunidade de estar aqui na casa do Senhor junto com os irmãos para apresentar um culto de louvor, um culto de adoração ao nosso Deus, o único digno de honra, glória e louvor. Tudo pertence a Jesus de Nazaré. Deus continue abençoando todos vocês, aquele que nos acompanha pelo YouTube. Deus continue abençoando todos vocês em Cristo Jesus. Também o irmão Paulinho, que me fez o convite. É sempre uma alegria e uma honra poder estar aqui com os irmãos e cooperar com vocês de alguma forma, né? Sempre dirigindo, trazendo uma palavra ao coração de vocês. Também o diácono Rogério, que conduziu esse culto, o pastor presidente, enfim, todos os irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, é notório e é nítido a presença de Deus no nosso meio. Ainda a minha esposa fez umas perguntas para mim hoje. Eu falei assim: Jesus estará no nosso meio. E eu lembrei nisso quando Jesus estava manifestando a sua presença, a sua glória. Eu falei: graças a Deus, Jesus, que o Senhor não faltou no culto hoje. O Senhor está conosco, alegrando o nosso coração. Porque a presença mais importante é de Jesus, irmãos. Pode entrar aqui governador, presidente, pode entrar quem for aqui, mas se Jesus faltar no culto, irmãos, pode ter tudo isso que faltou tudo. Mas se não tiver ninguém dessas pessoas importantes, Jesus estiver no culto, tem tudo. Aleluia, glória a Deus. Que Deus continue abençoando a cada departamento da casa do Senhor, que louvo, né? Palavras que nós ouvimos aí da parte de Deus. E Deus assentou essa palavra no meu coração. Eu queria pedir a atenção dos irmãos, queria pedir a atenção de todos vocês. Por quê, irmãos? Eu vou falar isso aqui hoje. A gente esforça, a gente trabalha em cima de um texto, a gente ora, a gente busca a Deus. Não estou falando isso aqui para mostrar que somos ou que temos alguma coisa, mas é para transmitir um alimento puro, saudável, uma palavra vinda do céu ao coração de vocês. Então preste bastante atenção, porque Jesus tem uma palavra ao coração de vocês. E se vocês ficar despercebido, a palavra é liberada aqui e você sai dizendo: Deus não falou comigo, Deus não falou comigo, e Jesus falou com você, e é você que não percebeu a voz de Deus. E eu quero falar nessa noite sobre capacitados para servir. Servir a quem? Servir a Deus, servir o nosso Jesus, servir ao Espírito Santo de Deus. Quando nós lemos esta parábola ela vai falar sobre os talentos. É bom nós já logo entendermos aqui nessa passagem, irmão Paulo César, que não tem 10 talentos. O título diz a parábola dos 10 talentos, mas não existe 10 talentos nessa passagem. Essa passagem começa com 5 talentos, com 2 talentos e mais 1 talento. Então são 8 talentos, aliás, 8 talentos. Não existe 10 talentos nessa parábola. Então logo nós já vamos aprender que quando alguém falar parábola dos 10 talentos, não tem a parábola dos talentos. Esse é o normal de se falar. Ah, mas eles granjearam. Só o que granjeou ganhou 5, ganhou mais 5, ele teve 10, né? Com mais o que granjeou 2, que tinha 2 já foi para 14. E o que tinha 1 continuou com 1, já deu 15. Então é a parábola dos talentos. Já guarde isso, é a parábola dos talentos. E nós observamos aqui, irmãos, neste texto que o Senhor, ou seja, representando Jesus Cristo também nessa parábola,
E aqui o Senhor, ele vai sair para fora, para uma terra distante, para um país, e algumas traduções disso, outra nação, no versículo de número 14. E a Bíblia diz que quando esse Senhor, ele sai da sua casa, ele sai do seu território, ele deixa os seus bens na mão dos seus empregados. Ou seja, ele pega 5 talentos e entrega para um. Ele pega 2 talentos e entrega para o outro servo. E ele pega 1 talento e entrega para o outro servo. É bom nós entendermos aqui, irmãos, nessa passagem, que todos os 3 servos receberam algo de valor, Marcelo. Todos os 3 servos receberam algo de valor. Eu quero que os irmãos guardem isso no coração de vocês. Todos nós recebemos algo de valor. Todos nós recebemos algo de valor. Irmão Júlio César, eu não tenho nada de valor. Ei, você tem sim. Primeiro, você tem a salvação, que é algo de muito valor. Segundo, Deus te deu dons espirituais, que também é dado pelo Espírito Santo, que é algo de muito valor para a sua igreja. Então, primeira coisa que nós devemos aprender neste texto é que todos receberam algo de valor. Esses talentos representam os dons espirituais que o Senhor Jesus entregou para a sua igreja. Esses talentos representam dons espirituais que o Senhor entregou à sua igreja. Representa também oportunidades, recursos e responsabilidade que o Senhor deu a cada um de nós. Vou repetir. Todos nós temos algo de valor que Jesus concedeu a nós. E isso pode ser dons, isso pode ser uma oportunidade que Ele te deu para trabalhar na obra, e uma responsabilidade que Ele confiou a você, e também dons, como pregar a palavra, como ter dom de visão, interpretação de língua, como dom de falar em língua, visões do céu, profecia. Tudo isso faz parte de talento que você recebeu, eu recebi da parte do Senhor. Então é bom nós entendermos aqui que esses talentos representam os dons, oportunidades, recursos e responsabilidade. Vou repetir, ninguém ficou sem nada. E o mais interessante, irmãos, quem aqui sente que tem um dom que recebeu de Deus, pode levantar sua mão. Você recebeu algum dom de Deus? Algum dom você tem? Todos que tocam aqui na banda têm um dom. É impossível vocês falarem, eu não tenho dom nenhum, então você está no lugar errado, velho. Né? Todos vocês que estão aqui na banda Shalom têm um dom que Deus concedeu. Qual é o dom que vocês têm? De tocar, né? Os jovens que estão ali falam assim, eu não tenho dom. Só de você sair de sua casa, não tem aqueles crentes, pastor Benedito? Eu falei, Deus, eu não provoco nada. Os irmãos já sabem, quem faz é o Espírito Santo. E o meu intuito aqui é pregar a palavra de Deus. Pastor Benedito, tem aqueles crentes que todos os cultos que você vai, você vê ele. Não é assim? Eu observo isso pelo culto da semana inteira de ceia na igreja. Todo culto tem um grupo de irmã na igreja. E você vai na igreja e está lá, Maria Madalena, Maria Salomé, a Maria Mãe de Jesus. Todo dia eles estão ali. Você vai na igreja, tem o Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. É todos cultos, irmãos. Todos cultos. Aí tem gente que fala assim, eu não tenho dom nenhum. Engano seu, você tem dom de vir para a casa de Deus. Você tem dom de estar nos cultos, você tem dom de estar cooperando, e sem você não tem culto. Aí tem gente que fala assim, não, mas sem Jesus não tem culto. Não, Jesus recebe o culto, agora sem você não tem o culto. Aí, mas explica isso, irmão José, como que eu vou fazer um culto sozinho? Vim na igreja, eu posso fazer um culto lá em casa, mas aqui na igreja precisa ter quem? As pessoas. Então você recebeu um dom, aquele desejo extraordinário, mais do que os outros, de estar na casa de Deus todos os dias. Isso é um dom que Deus te deu. Louvado seja o nome do Senhor. Então todos aqui têm um dom da parte de Deus. Aí tem gente que pode dizer assim, irmão Júlio, eu até tenho dom, só que é o seguinte, eu não tenho desenvoltura para o dom. Eu não tenho capacidade para exercer esse dom. Eu até sinto que eu tenho esse dom, mas eu não tenho habilidade para mexer com esse dom. Mentira sua, porque a quem Deus deu o talento, a quem Deus deu o dom, Ele já capacitou. Vou repetir, a quem Deus deu o dom, Ele já capacitou.
Então não venha arrumar desculpa diante de Deus que eu tenho dom, mas eu não estou exercendo esse dom porque eu não tenho capacidade. Mentira, Deus já capacitou. Irmão, nunca pega esse microfone e diz assim: eu não sou capacitado. Nunca mais fale isso na sua vida. Se você pegou esse microfone é porque Ele já te capacitou. Se você louva é porque Ele já te capacitou. Se você toca é porque Ele já te capacitou para esta obra. Irmão Júlio César, prova então que antes do dom vem a capacitação. Versículo 15. E Ele deu versículo 14, versículo 15, segundo a sua Então significa que antes dele entregar o dom, Ele já te capacita. Não, eu vou ter que repetir de novo. Antes dele te dar o dom, Ele já te capacitou. Então por que você fica falando que você não tem capacidade? Isso daí é esse nome do terceiro que pegou um talento. Ele fica arrumando desculpinho para enterrar no final. Mas tem gente que você vê na igreja que ele só está crescendo, pastor Valdemir. Ele só está crescendo, por quê? Aí tem gente que fala assim: como que aquele irmão consegue usar o dom? Aí tem gente que acha que a gente é até ignorante. É porque Jesus já me capacitou. É porque Jesus já te capacitou, Jesus te capacitou, Jesus te capacitou, Jesus te capacitou. Então exerça o que Ele entregou para você. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor capacitou os seus servos, porque Ele deu o dom segundo a sua capacidade. Então eles já tinham capacidade para trabalhar com aquilo que o Senhor deu. E eu quero dizer para alguém aqui nessa noite: se você sente que não é capacitado para trabalhar com o que Deus deu, Ele vai te capacitar nessa noite. Irmão Júlio César, eu sinto que eu não tenho essa capacidade. Você tem, está aí dentro de você essa capacidade, mas você sente que não tem. Hoje, em nome do Senhor Jesus, você não vai enterrar esse talento. Você não vai enterrar esse talento. Você vai trabalhar com ele. Irmãos, nós não vamos fazer igual o terceiro servo dessa parábola. O dia que nós encontrar com Jesus, nós não vamos ser servo negligente, nós não vamos ser servo mau, nós não vamos ser servo infiel. Irmão Júlio, mas é um só. Mas eu vou chegar diante de Deus e falar: está aqui, meu Senhor, 2 talentos. Quem aqui acredita nessa palavra que Jesus está liberando capacitação aqui para você nessa noite? E você vai trabalhar com aquilo que Jesus te deu. A palavra capacitação significa habilidade. E Deus falava no meu coração quando eu orava e eu preparava essa mensagem. Deus falou no meu coração: diga para os meus filhos, independentemente do grau de estudo, de conhecimento, o meu Espírito vai dar habilidade para eles trabalhar com o que eu dei. Tudo que Jesus quer, irmãos, para nos usar é um coração disponível. Tudo que Jesus quer, Banda Shalom, para nos usar de uma forma extraordinária, é um coração voluntário na sua presença. E quando nós temos o Espírito Santo como esse agente na nossa vida, oh, aleluia, aleluia. Vocês já ouviram falar de Celina Albuquerque? Ela nunca tinha aprendido música. Ela nunca tinha ouvido alguém tocar música. Banda Shalom, eu sei que ela foi a primeira a receber o batismo com o Espírito Santo. Alguém aqui sabe disso? Ela foi a primeira mulher a receber o batismo com o Espírito Santo em terra brasileira. E depois disso, irmão Henry, sabe o que aconteceu? Ela chegou numa casa e olhou um piano. E quando ela avistou aquele piano, ela tirou o pano de cima do piano, Banda Shalom, sem nenhum maestro, sem nenhum professor, sem nenhum instrutor. Ela tirou o pano daquele piano, sentou naquele banco, e pela primeira vez o Espírito Santo habilitou ela para cantar um hino. Eu profetizo aqui nessa noite, em nome de Jesus, vocês têm professores bons, isso daí já é uma ajuda excelente. Deus vai dar habilidade para vocês. Banda, vocês acreditam? Se vocês acreditam, levanta a mão, que eu vou profetizar na vida de vocês. Vocês vão sair do normal.
Ei, irmão, Jesus coloca isso no meu coração. Vocês vão sair do nível do meio. Deus tem um nível mais excelente para vocês. Irmão Paulinho, aleluia, eu vou falar. Eu sei que eu conheço a vida, mas eu vou falar: Senhor, eu não tenho tanta capacidade assim, Senhor, o Senhor sabe, Senhor. E com tantas dificuldades que eu tenho, Senhor, Banda Shalom, eu profetizo na autoridade do Espírito Santo que Jesus está habilitando o irmão Paulinho. Jesus está dando habilidade, Paulinho, na sua mente, na sua memória e no seu coração. Banda Shalom, Jesus está dando habilidade para vocês, no sopro de vocês e nos dedos de vocês. E se vocês crêem, a partir de hoje, eu profetizo em nome de Jesus, uma capacitação sobrenatural está vindo sobre vocês. E se vocês louvaram bem e agradaram a Deus até hoje, se prepara, porque ainda o melhor de Deus vai acontecer no meio de vocês. Não importa quanto, não importa a hora, o Espírito Santo de Deus está liberando a habilitação na boca de vocês, no dedo de vocês e no coração de vocês. Se vocês recebem essa palavra, pode adorar Jesus só um minuto. Jesus está liberando habilidade aqui, o pastor Benedito, para alguém. Jesus está liberando habilidade para nós, pastor Benedito, conduzir culto, para pregar, para ensinar. Jesus está liberando habilidade para nós, valente de Davi, para nós ensaiar, para nós reger, para nós cantar. Jesus está liberando habilidade, irmã Neia, para a senhora conduzir esse círculo de oração. Irmão Júlio César, Deus tem me dado habilidade, se prepara, porque está vindo uma carga de habilidade sobre vocês. Tudo será diferente. Eu sinto, irmãos, a presença de Deus para repetir isso de novo. A habilidade do Espírito Santo sobre a vida de vocês. Irmãos, eu pegava a Bíblia. No começo que eu vim para a igreja, eu li os textos. Eu procurava todos os irmãos para explicar texto para mim. Eu procurava aquele que eu via pregando, eu procurava, irmãos. Mas eu um dia resolvi subir ao monte. E fiquei 25 dias orando, irmão Paulinho, para Jesus me dar uma esposa, me renovar no Espírito e me dar o dom da palavra. 25 dias, pastor Benedito, jejuando, subindo o monte, descendo o monte. Eu quero pregar, eu quero casar e eu quero ser renovado em língua. Eu cometi uma loucura que eu acho que aqui ninguém cometeu. Eu falei: Jesus, na hora que eu não estiver aqui, escrevi uma oração do mesmo jeito que eu orava, coloquei na folha aquela oração, pedindo para Jesus me dar uma esposa, me dar um casamento abençoado, me renovar em língua e me dar o dom da palavra, irmão Bruno. Subi no monte, quando eu subi lá, coloquei dentro de uma sacolinha aquela oração na folha, coloquei uma pedra por cima, irmã Larissa, e disse: Senhor, quando eu não estiver aqui de joelho dobrado, com a boca nesse capim, receba essa oração nessa folha. Hoje, pastor Benedito, pegar um microfone como esse, obreiros, e pregar para essa igreja que Jesus, o Espírito Santo está habilitando vocês. Eu creio, porque Jesus me deu essa habilidade, que não é minha, mas veio do Espírito Santo e está disponível a todos vocês. Precisamos crer e acreditar e abrir o nosso coração para Jesus. Irmão Júlio César, mas então você prega, vocês da Banda Shalom canta, vocês que trabalham com as irmãs, com o jovem, todos nós que aqui estamos, da onde vem essa capacidade? Da onde vem essa habilitação, essa habilidade? Vem de Deus. Nunca se esqueça disso, que vem de Deus. A Bíblia diz, irmão Rony, 2 Coríntios, por favor, irmã Jaqueline, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, irmão Paulinho, eu vou correr aqui. E eu prometo parar no horário. Vamos ler nós todos juntos, Banda Shalom. No 3, 1, 2, 3. Não sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, ou de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Nossa capacidade vem de onde? De
Então o que eu profetizei aqui não é eu que vou fazer, é Deus, é Deus, é Deus. A sua capacidade vem de Deus, a capacidade que Deus me deu vem dele, aleluia. Irmão Júlio César, então quando eu canto, a glória desce. Quando eu prego, Jesus abençoa. Quando eu faço alguma coisa e Jesus... Ei, lembra que veio de? Veio de? Deus. Então a glória é para quem? Deus. Aleluia. Oh, aleluia, vem dele, é dele. Então a glória é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Observamos ainda nesse texto que a Bíblia diz que para um ele deu quanto? E para um ele deu? E para outro ele deu? Nós observamos, irmãos, dentro deste texto, que Deus conhece a nossa limitação. Por que isso, irmã Elida? Que Deus conhece a nossa limitação. Se para o irmão João ele deu 5, é que ele sabe que a capacidade que ele já deu para o irmão João é 5. Se para mim ele deu 2, é porque ele já sabe que ele me capacitou, pastor Pedro, para trabalhar com 2. E se para outro ele deu 1, ele já sabe que a capacitação que ele capacitou aquele cidadão, aquela mulher, é para trabalhar com 1. É dentro deste texto que nós devemos observar e não sentir inveja de quem tem 5 e de quem tem 2, só porque eu tenho 1, só porque você tem 1. Também dentro deste texto nós observamos que nós não devemos nos comparar com aquele que recebeu mais do que eu. Vou repetir, dentro deste texto, Deus já te deu o dom sabendo que você tem capacidade de trabalhar com aquilo que Ele deu. E também dentro deste texto nós vamos aprender que nós não precisamos nos comparar com os outros. Porque, irmão Júlio César, se eu tenho 1, eu vou fazer o quê? Vamos lá, Banda Shalom, eu vou fazer o quê? Vou ganhar mais 1. E se eu tenho 2? E se eu tenho 5? Então o nosso problema, sabe qual que é? O nosso problema é ficar invejando dos outros ao invés de ir trabalhar. Vou repetir aqui para nós. Nosso maior problema é ficar criticando quem tem 5 e quem tem 2, que está trabalhando para ganhar mais. É mais fácil isso do que entrar. Jesus está capacitando alguém aqui ao trabalho. Jesus está chamando alguém aqui ao trabalho. Jesus está dizendo, não fica se comparando. E tem aqueles irmãos, que eu sempre prego isso nas mensagens aqui. E tem aqueles que eles recebem 1 ou recebem 2, e olha quem tem 5. A pessoa dirige culto, a pessoa rege, a pessoa prega, a pessoa trabalha na porta, a pessoa trabalha no som. Aí a pessoa fala assim, Jesus, 5, esse daí tem uns 300 dons. Olha o que ele faz, olha o que ela faz, olha a habilidade que tem. Aí a gente começa a fazer o quê? Mais do que isso, irmão Paulinho. Mais do que isso. A gente começa a fazer assim. Quer saber de uma coisa? Vamos deixar tudo para ele então. Vamos deixar tudo para ela. Vocês querem saber o porquê que Deus usa tantas pessoas em muitos dons? Vocês querem saber por quê? É porque você está enterrando o seu. E alguém precisa fazer a obra. Vou repetir. É porque você está enterrando o seu e alguém precisa fazer a obra. E a obra de Deus não. Então, se for possível, irmão Paulinho, enquanto tiver muitos lá fora enterrando, Deus vai dar aqui dentro 5, 10, 15, 20, 30, o quanto precisar, mas a obra não vai parar. Aleluia. E tem aqueles outros que se sentem inferior, irmão Paulinho. Não é inveja nem nada, ele se sente inferior. O que é inferior? Ele começa a olhar em alguém pregando, ele começa a olhar em alguém tocando aqui na banda, ele começa a falar assim, isso aí não é para mim não. Não vai. Irmã Vilar, se a irmã fosse pensar isso que eu estou falando aqui, não dá mesmo. Eu vou enterrar, eu vou fazer um buraco bem fundo e vou enterrar. Não, eu tocar igual a irmã Sueli, jamais eu vou conseguir. Eu tocar igual as irmãs, eu tocar igual o irmão João toca, já é espírito de inferioridade. Espírito de inferioridade. Aí a irmã já fala assim, eu regei igual as outras irmãs. Não tem esse espírito. Deus te deu 1 segundo a sua. Deus te deu 2 segundo a sua.
Deus te deu 5 segundo a sua. E o que ele pediu? Trabalhe. Trabalhe com o que ele te deu. Então não fica se sentindo inferior. É um só, mas eu vou fazer com maestria, Senhor. É um só, mas eu vou fazer com alegria. É um só, mas eu vou servir de todo o meu coração. Senhor, é 2, não é 5, mas eu vou servir com alegria. Senhor, é 2, mas eu vou servir de todo o meu coração. E quem tem 5 também vai servir de todo o coração. Então não se sente inferior. Agora lembre-se, irmão, trabalhe com o que Deus te deu, porque Deus deu a cada um segundo a sua capacidade, e Deus coloca as pessoas aonde Ele quer. A nossa maior dificuldade é entender isso, que Deus faz o que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Põe para mim, irmã Jaqueline, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 15 a seguir. Nós vamos ler esse texto. E se o pé disser, porque não sou mão? Repita comigo, pé. Repita comigo, mão. Não sou do corpo, não será por isso do corpo? Versículo 16. E se a orelha disser, repita comigo, orelha. Porque não sou o olho? Repita comigo, olho. Não sou do corpo, não será por isso do corpo? Versículo 17. E se todo o corpo fosse, onde estaria o quê? Repita comigo, ouvido. Onde estaria o quê? Olfato. Aí repita comigo, olfato. Observe que nesse texto Paulo vai classificar os membros do corpo de Cristo, falando, os membros que eu estou dizendo, sou eu, sou você, somos nós que aqui estamos, e ele vai classificar, e ele vai dizer, tem crente na igreja que é pé, tem crente na igreja que é mão, tem crente na igreja que é orelha, tem crente na igreja que é olho, e tem crente na igreja que é ouvido, tem crente na igreja que é olfato. Vai entender o que Paulo está dizendo. É lógico, irmão, que eu estou falando aqui numa linguagem que Paulo está usando, figurada para falar do corpo. Então você na igreja, nós na igreja, talvez eu sou um pé de Jeová nessa cidade. Talvez você é uma orelha, um ouvido de Jesus nessa cidade, nesse lugar. Talvez você é o olho de Deus aqui nesse lugar, nessa banda. Irmão Júlio César, explica isso. Eu não disse que Deus deu a cada um segundo a sua? Então cada um na igreja tem a sua função e a sua utilidade. Irmão Júlio César, aí entra a questão dos membros na igreja, que Paulo está dizendo, o pé estava brigando com a orelha brigando com o olho. Ou seja, trazendo para os nossos dias hoje, é crente brigando entre crente, dizendo, por que eu não sou mão? Por que eu não estou no lugar do irmão Paulinho? O irmão Paulinho dizendo, por que eu não estou no lugar do pastor Benedito? Outro dizendo, por que eu não estou no... Irmãos, é um querendo ocupar o lugar do... Mas a palavra de Deus é, fique no lugar que Deus te colocou e use o que Ele te deu. Irmão Júlio César, explica para mim isso sobre os talentos do que Paulo está dizendo. Repita comigo, pé. Pé fala de ir, pé fala de ação, pé fala de locomoção. Irmãos, entendam uma coisa, tem gente, irmão Paulinho, que nunca vai colocar o pé aonde você colocou. Tem gente que nunca vai aonde muitos vai. Tem gente que vai pisar em lugar que eu nunca vou ter o privilégio de pisar. Esse crente é o crente pé. Aí tem gente que fala assim, mas Moisés, explica isso. Deus está dizendo, não se inveje e não se sente inferior a essa pessoa, porque talvez você é a mão de Deus aqui, talvez você é o ouvido de Deus aqui. Eu vou repetir para você, não se inveje, não se sente inferior àquele que vai a lugar que aonde eu não vou, aonde você não vai. Aleluia. Irmão Júlio César, e o crente mão? O crente mão é aquele que vai orar e Deus vai abençoar de uma tal maneira, Ele vai usar de uma forma tão extraordinária, uma Sueli, que Ele nunca me usou. Esse crente mão é aquele crente, irmão Rogério, que aonde ele coloca a mão, Jesus abençoa. Aonde ele coloca a mão, os enfermos são curados. Irmão Júlio César, eu vou invejar? Não, se Deus me deu um,
eu vou lutar com um que Deus me deu. Se Deus te deu 2, luta com o 2 que Deus te deu. Mas aquele um foi chamado para ser mão de Deus sobre a vida das pessoas. Irmão Júlio César, agora explica para nós a orelha que fala do ouvido. Irmão, vocês sabem que na igreja tem, pastor Benedito, crente que pega o microfone aqui, vocês não vê? Fala, irmãos, eu estava orando e Jesus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus. Aí tem gente que fala assim, ó o santão, ó o santão aí, ó, só ele ouve a voz de Deus e mais ninguém, ó, lá vem, ó o santo agora, ele anda com os querubins, de tão santo. Não é, irmãos, é que ele ouve coisa que eu nunca vou ouvir da parte de Deus. Pastor Benedito, todos precisam ter intimidade com Deus, mas tem alguém que o céu se abre. O céu se abriu para Pedro, que era o apóstolo? Nunca. O céu literal se abriu para Pedro, que era o apóstolo, mas o céu abriu para o diácono Estevão. Vai entender isso de que jeito? É Deus dizendo assim: fique no lugar que eu te coloquei, use o que eu te dei, exerça o que eu te dei o talento e te dei a habilidade. Se você não quer trabalhar, aí é com você. Aleluia. Ele ouve algo de Deus que ninguém ouve. Aleluia. E o crente olho? O crente olho na igreja é aquele irmão, João, que o problema vai aparecer daqui 40 dias. Daqui 1 ano. Ele pega o microfone aqui com a visão de Deus. E ele já começa a avisar a igreja: igreja, vai vir isso, vai vir aquilo. Aí, irmão Júlio César, o que é isso? É que ele já está enxergando há 1 ano lá na frente. Mas o que ele é, irmão Júlio César? Ele é o olho de Deus na terra. Eu vou repetir, é por isso, irmãos, que cada um deve ficar no lugar que Deus colocou. Oh, aleluia, aleluia. Irmão Júlio César, e o crente olfato? Para que serve o olfato? Vocês sabem? Sentir cheiro. E aqui espiritualmente, sentir cheiro do que? De perfume da igreja? Não é. É sentir cheiro do que? Do pecado. Porque a Bíblia diz que o pecado de Sodoma e Gomorra fez o quê? Diante das narinas de Deus, ou seja, do nariz, do olfato. Irmãos, tem gente na igreja, irmã Sueli, tem gente na igreja que quando algum crente começa a querer sair fora da presença de Deus, Deus já dá o olfato para ele espiritual. Cheiro de pecado. E aí ele chega até aquela pessoa, o pastor Benedito, e diz assim: cuidado, vigie. Irmão Júlio César, o que é isso? É o olfato de Deus na igreja. É o olfato de Deus na igreja. Ele está dizendo para você: cuidado, vigia. Eu sinto o cheiro de pecado rodeando você, vigia, cuidado. Aí o que eu devo fazer, irmão Júlio César, é dizer: esse aí é o olfato de Jesus na igreja. Esse daí é o olfato de Jesus na igreja. Ele está usando esse olfato aqui na terra. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui é pé na igreja? Aí tem gente que fala assim: irmão Júlio César, eu não sei. Eu não sei porque ainda eu estou vivendo, eu não sei aonde eu vou. Quem aqui é mão na igreja? Irmãos, você precisa saber. Aí tem gente que fala assim: eu não sei. Irmão, quem tem o dom de sentir o cheiro do pecado, que Deus fala com ele, você sabe, porque Deus te usa. Irmão Júlio César, e o crente pé? Eu sei, pelo lugar que Deus tem me levado. Em lugar que não estou desmerecendo alguém, mas eu piso em lugar que eu falo: Jesus, muito obrigado. A minha mãe e o meu pai nunca terão o privilégio de pisar aqui, mas o Senhor me escolheu e eu estou pisando aqui. Quem tem a mão abençoada sabe, aonde ele coloca vai para frente, aonde ele coloca Jesus abençoa, aonde ele coloca Jesus cura. Quem tem esses dons aqui na igreja sabe. Agora a pergunta minha para você é: você tem usado esses dons que Deus te deu? Você tem trabalhado com esses dons que Deus te deu?
Se você não tem trabalhado e se você não tem usado, sai daqui dessa noite dizendo: Senhor, eu preciso do teu Espírito Santo para não enterrar o talento que o Senhor me deu. Eu preciso do teu Espírito Santo. Tinha muita coisa para me falar aqui sobre o talento, meu horário já venceu, mas eu quero contar um testemunho aqui para vocês que eu ouvi. E aqui dentro dessa parábola, o terceiro homem pegou o talento, fez o que, irmão Paulinho? Enterrou. Os outros negociou. Por que os outros negociaram e o outro enterrou? Porque negociar exige trabalho, exige dedicação. E para enterrar também tem um esforço, também tem um trabalho. Qual é a diferença? O trabalho é inútil, o esforço é inútil, a dedicação para cavar um buraco também é inútil. Qual é a diferença, pastor Benedito? É que aquele que ganhou um e teve todo o esforço, continuou com um, morreu com um e não entrou no gozo do Senhor. E aquele um que teve o mesmo trabalho de negociar e dedicar, ele recebeu uma palavra diferenciada. Servo bom, entra no gozo do seu Senhor. Ou seja, se fosse fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Aqui nessa parábola nós vamos aprender também que nós devemos valorizar o que Deus nos deu. E para encerrar aqui eu vou contar um testemunho. Agora na quarta-feira, se não me foge da memória, eu estava ouvindo um ensino da noite, estava vindo trabalhar lá do Belém. O pastor Jander Margalhães, ele contou um testemunho no início da sua mensagem à noite. Eu já logo ouvi esse testemunho e fui trabalhar. E ele disse que lá em Cuba, pastor Benedito, ele tem 700 missionários. Só em Cuba ele tem 700 missionários, que a igreja o sustenta. E ele disse que um dia ele foi fazer uma visita a Cuba, a ver os missionários. E eu disse que nessa parábola nós temos que valorizar o que Deus nos deu. E ele disse que ele pregou a palavra de Deus com entusiasmo tão grande lá naquele país. E quando ele estava encerrando o culto, quando ele estava terminando o culto, ali naquele local, naquela igreja, pastor Benedito, tinha uma orquestra. Em Cuba tinha uma orquestra. Qual era a orquestra que tinha em Cuba? Um rapazinho com uma lata de lixo, um menininho com um pedaço de pau, e mais duas menininhas com latinhas na mão. E ele disse, pastor Benedito, que quando ele terminou a mensagem, obreiros, ele olhou para aquelas crianças, ele olhou para aquela orquestra que ali estava. Aquela orquestra olhou para ele, e uma menina disse assim: pastor Jander, faz uma oração por nós. E ele disse assim: mas para que eu vou orar para eles? E aquela menina disse: irmão Paulinho, ora pelo nosso ministério de louvor aqui em Cuba. Se isso não te comover, eu não sei quem vai comover você. Com uma lata de lixo e com um pedaço de pau e duas latinhas na mão, eles falaram para o pastor Jander Magalhães que eles tinham um ministério de louvor lá em Cuba. E canta lá, maçã. O pastor Jander olhou para aquelas crianças e ele disse que ele pensou com ele: meu Deus do céu, uma lata de lixo, duas latinhas na mão e um pedaço de pau, eles estão considerando como ministério de louvor. A pergunta minha para você aqui hoje: se você tem valorizado o que Deus te deu, você tem valorizado o que Jesus tem entregado para vocês, então exerça com alegria, exerça com maestria, trabalha na obra do Senhor de todo o coração. E para encerrar, pastor Benedito, eu falei isso para o Senhor de manhã. A primeira profecia que eu ouvi na minha vida, a primeira profecia que eu ouvi na minha vida foi essa: meu servo, eu te chamei, ainda jovem, sem casar, eu te chamei, apenas faça a minha obra, que de ti eu vou cuidar. Irmão, teve gente que chamou eu de louco, teve gente que chamou eu de retardado, porque naquela época, pastor Benedito, eu vou falar aqui fora para não sair do microfone, para não sair lá no áudio. Naquela época nós tirávamos comida, e todos
E eu falei assim, pastor Benedito, quando eu aceitei Jesus, nunca mais eu coloco facão em um palmito. Teve gente que disse assim, louco, vai casar e vai deixar a mulher morrer de fome, porque não quer trabalhar mais, é só isso que tem para fazer. Eu falei, não vou, é ilegal, e Jesus falou que vai cuidar de mim, e Jesus disse que vai cuidar de mim, é para mim trabalhar na obra. E comecei, irmãos, trabalhar, e enquanto isso, irmãos, quando as pessoas estavam chamando eu de louco, quando as pessoas diziam que eu ia passar fome, que a minha esposa ia passar fome quando nós casássemos, tinha alguém, irmã Jacira, olhando em mim, indo para a igreja quase todos os dias. E sabe o que ele dizia para a mãe dele? Quando eu ficar crente, eu quero ser igual ao irmão Júlio César. Então eu só de vir, só de passar para ir para a igreja, eu estava pregando, alguém estava dizendo, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ele. Irmão Paulinho, passou-se os tempos, casei sem R$1, todo mundo conhece a minha história, casei sem nenhum real. Jesus abençoou de uma forma extraordinária, não tinha casa, pagava aluguel, hoje eu tenho minha casa. Jesus me abençoou, e um dia, já contei na escola dominical, eu não posso deixar de contar esse testemunho aqui nessa noite. E Jesus falou comigo a primeira profecia, qual foi, pastor Pedro? Faça o quê? Que eu cuido de ti. Aleluia. E um dia terminou o culto aqui. Quando terminou o culto aqui, eu saí com a minha esposa. Preste atenção aqui no testemunho. Quando terminou o culto aqui um dia, eu cheguei naquela porta. E quando eu cheguei naquela porta, eu falei para minha esposa, irmã Sueli, entra no carro, que nós vamos embora. Ela falou para mim, mas você está sonhando? Cadê o carro? Não tem carro. Eu falei, entra no carro, que nós vamos embora. Eu entrei no carro, irmãos, mas o carro não existia. Eu bati a porta, falei para ela entrar e sair, irmão Paulinho. Em cada lombadinha eu parava, irmão Rogério. Por isso que crente é taxado de louco, e eu não duvido mesmo. E eu saí nessa rua aqui, indo embora sem o carro, com a minha esposa. Cada lombadinha eu parava, cada esquina eu dava seta. Sem carro, eu dava seta. Isso daqui é diante de Deus e para a glória de Deus. Mas a profecia era, faça a minha obra aqui de ti. Ai, irmãos, é por isso que eu prego com alegria. Eu dou o máximo quando eu estou pregando. Quando eu vou fazer, eu dou o meu máximo, porque Jesus é fiel naquilo que Ele prometeu. E canta lá, quando eu cheguei, irmão Paulinho, na entrada de casa, não tinha portão. Eu falei assim, agora nós vamos parar aqui, vamos abrir o portão. Abri o portão e subimos, pastor Benedito, e subimos. Quando eu cheguei em casa, desci do carro, a minha esposa falei, desce também. Isso daqui é diante de Deus, irmãos, que eu estou contando isso. Eu já contei aqui um pouco na escola dominical. Ela desceu do carro, irmão Paulinho, e eu fiz uma besteira, até que o sogro desativou isso, eu vou ativar para cumprir. Quando ele desceu do carro, eu desci do carro, irmã Sueli, eu fiz o barulho. Eu peguei a chave e fiz plip, plip. Diante de Deus, isso que eu estou contando, irmão. Deus é minha testemunha aqui, é a minha esposa. Pela fé. Eu não fiz isso ainda, mas eu vou fazer. Eu vou ter o privilégio de encostar o meu carro ali, irmão Paulinho, agora. E o dia que terminar um culto, eu vou pegar ele ali e vou fazer o mesmo percurso que eu fiz. Apenas trabalhe com o que Ele te deu. Trabalhe com o que Ele te deu. Trabalha, porque Ele vai te honrar. A irmã Neinha chegou em casa e falou assim, olha, eu cheguei aqui, vi um carro e uma cadeirinha de criança. Eu falei, eita glória. A minha esposa pensou isso na hora, falou assim, coitado do meu esposo. Ela pensou isso na hora, o pastor Benedito estava junto, fazendo visita. A irmã Neinha falou, cheguei aqui, Deus mostrou um carro aqui, mostrou uma cadeirinha de criança dentro do carro, Deus vai dar um carro para vocês. A minha esposa pensou assim, coitado do meu esposo, ganhando um dinheiro que é a conta de pagar a despesa, vai comprar com o quê? Deus usou a irmã Neinha, na mesma hora olhou nela e falou assim, minha filha, não pergunta como, eu vou te dar. Comprei o carro do meu sogro. Jesus me abençoou.
em nome de Jesus, eu vou vir com o carro, irmão Alain, vou colocar ali e vou fazer o mesmo percurso que eu fiz com ela de a pé, mas agora dentro do carro, a minha casa com um portão, vou chegar e vou fazer o mesmo trajeto que eu fiz de a pé com ela. Quem aqui pode glorificar a Deus por isso? Então trabalhe com o que Deus te deu, porque Deus vai honrar vocês. Deus vai honrar vocês, banda Shalom. Mas dedique, tenha o melhor para Jesus. Traga o melhor para Jesus. Traga o melhor na adoração. Faça o melhor para Jesus, porque Jesus tem nos honrado. Jesus tem nos honrado. Deus abençoe. Não é culto de testemunho, mas hoje eu resolvi contar isso, pastor Benedito, que Jesus tem feito na minha vida, tem feito na vida da minha esposa. E o filho, creio que está 50% de andamento. Só falta prender a cadeirinha lá no banco de trás, né? Prenda a cadeirinha lá. Você vai usar ela em nome de Jesus. Amém?